Começando mais uma Oficina de Finanças, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito obrigado a você que nos acompanha pelo FM 92.9, pela internet radio.estadão.com.br ou pelo celular, pelos aplicativos para iOS e também para Android. Claro, em ritmo de 2017, vamos falar sobre investimentos, mercado de ações, tesouro direto, renda fixa, dólar. Quais as oportunidades para você, investidor, no novo ano? As melhores dicas do radiojornalismo brasileiro você acompanha a partir de agora aqui na Oficina de Finanças, que, como sempre, recebe dois convidados especiais, o Fernando Marcondes, planejador patrimonial e financeiro, e o responsável pela área de gestão de recursos da Spinelli Corretora, o Show Juei. Contamos também com a sua participação, mande sua mensagem para a gente pelas redes sociais da Rádio Estadão. Contamos ainda com o talento do nosso técnico de som, Wagner Campos. Oficina de Finanças, que hoje fala sobre os investimentos para 2017, as oportunidades para esse ano novo, para você que pensa em investir. E para isso estamos recebendo hoje aqui na Oficina de Finanças o planejador financeiro Fernando Marcondes. Tudo bem, Fernando? Tudo bom, Wellington. Eu tenho aqui na minha ficha o melhor planejador financeiro. Olha a responsa, hein, Fernando? Longe disso. Recebemos também aqui o responsável pela área de gestão de recursos da Spinelli Corretora, o Show Juei. Tudo bem, Show? Tudo bem, Wellington? Muito obrigado pela participação aqui na Oficina de Finanças. Eu que agradeço. Antes até de falar sobre 2017, as oportunidades de investimentos para 2017, eu queria saber de vocês um balanço de 2016 em relação a finanças, em relação aos investimentos, aí da pessoa física principalmente. Como é que vocês avaliam 2016? Vamos começar com o Fernando? Wellington, 2016 continuou sendo um ano bem difícil, né? As pessoas enfrentaram muitas dificuldades, muitas mudanças, muita oscilação, muita indefinição principalmente. Não só nos mercados brasileiros, como nos mercados lá de fora. Uma indefinição dos Estados Unidos, indefinição no Brasil, aonde aplicar. Todo mundo correu para previsibilidade, né? Para ativos de renda fixa, onde você sabe já quando você vai resgatar. Correu para ativos de curtíssimo prazo. Um movimento muito natural numa época dessa, que particularmente eu acho que é errado, mas depois a gente até comenta sobre isso, porque previsibilidade não é sinônimo de segurança. Tá? E 2016 foi um ano não só difícil para os investimentos, mas como para as empresas, para o orçamento das pessoas. As pessoas começaram a ver que elas precisam fazer planejamento. Foi uma coisa boa que está acontecendo no Brasil, que eu acho que aconteceu em 2016, e eu fico feliz. Eu até converso com as pessoas vêm falar comigo falando, poxa, eu preciso me controlar, eu preciso ver meus investimentos, porque por muitos anos o brasileiro não teve cultura de analisar os seus investimentos, de ver os seus riscos, de ver o seu orçamento, de ver o que vai ser para 2017 e principalmente não só para 2017, para 2018, 2020, 2040. Porque o planejamento tem que ser para a longo prazo, né? O brasileiro sempre teve uma cultura de curtíssimo prazo. Não culpo isso é uma cultura nossa. A gente viveu muito a hiperinflação, a gente viveu muito a imprevisibilidade. E por mais imprevisível que tenha sido 2016 e por mais imprevisível que a gente está falando que vão ser os próximos anos, eu acho que muita coisa mudou. Hoje a gente consegue prever 1 ano, 2 anos, a gente consegue enxergar como que eu vou estar daqui a 20 anos. Então eu acho que essa mudança foi um ponto muito importante que a gente teve em 2016, com tudo de ruim que aconteceu, com todas as bagunças que a gente está, com toda essa indefinição política, econômica, abriu uma luz para o mercado, para as pessoas falando, pô, eu preciso saber aonde está meu dinheiro, eu preciso saber principalmente aonde eu estou gastando.
né? Passar a bola aqui para o Show, e já emendando o Show, tem a questão do mercado de ações que, se a gente para pensar hoje, eu não digo nem hoje, mas há um mês, quem olhava lá o índice Bovespa via uma valorização enorme também, né? Qual o seu balanço de 2016 e pegando esse gancho também em relação ao mercado de ações? Tá, bom, no contexto que o Fernando comentou agora, o mercado de ações, ele começou, né, ou nós acreditamos, foi o ano da virada. Né? Uhum. A gente espera que isso continue em 2017, né? Historicamente, o mercado acionário ele reage muito bem após grandes turbulências, principalmente políticas, né? Tivemos 2 ou 3 ocasiões onde isso ocorreu. E o mercado acionário tende, como eu comentei, a crescer. O índice, né, como você comentou, tende a se valorizar bastante no horizonte, inclusive, que a gente acredita vai além de 2017, né? Costuma-se haver o índice acionário, querendo ou não, no longo prazo, ele reflete muito o ciclo econômico. Então a gente acredita que com uma estabilidade maior política, com mais políticas econômicas sendo implementadas visando o longo prazo, o mercado acionário tende a acompanhar positivamente essa nova fase, né? Pegando o gancho então, já entrando aí na projeção do cenário econômico, principalmente para 2017, a gente tem principalmente ainda a questão política influenciando muito a área econômica, mas a gente tem aí uma tendência de juros caindo, inflação aí também arrefecendo. Qual a projeção que vocês fazem aí para 2017, pegando o cenário econômico principalmente? Wellington, eu acredito que o cenário econômico continua um pouco indefinido, né? Porém, uma coisa eu tenho certeza, tudo mudou. Eu acho que esse ano foi um gatilho para uma mudança que eu acho que não tem volta. E eu tenho certeza que foi uma mudança para o bem, tanto da economia, tanto da política. Porém, vamos ainda ter muitas indefinições. Não está nada claro, você vai ter muita altos e baixos, notícias boas, notícias ruins, no curto prazo. Porém, no longo prazo, assim como o Show está falando, o cenário já está dado. Uhum. Eu acho que o cenário é bom, o Brasil mudou, tem muito investimento para entrar no Brasil. Assim que acabarem as crises políticas, o cenário econômico der uma acalmada, no mínimo o cenário político ele começar a ficar mais claro. O Brasil, a economia vive de expectativa. Assim que a expectativa ficar mais clara, as coisas vão começar a melhorar mais rápido. Sim, eu concordo muito com isso. O cenário deve melhorar, mas apesar desse otimismo que parece que refletiu recentemente nesse ano, o ano que vem exige, na minha opinião também, muita cautela ainda por essa instabilidade exatamente que você comentou dentro do Brasil e mesmo fora, né? Não vamos esquecer que tem um novo presidente entrando nos Estados Unidos, né? Nós não sabemos nem política, nem economicamente como ele deve atuar. E que agora vai assumir de fato, né? Tem essa diferença, né? Passamos meses aí de surpresas, onde não eram efetivas ainda, né? Ou pelo menos as medidas era só uma campanha, né? Agora em janeiro é para valer, né? E o Brasil vai ser afetado por isso também. Isso deve ser considerado nas decisões de investimento do ano que vem, com certeza. Com certeza. As indefinições, mesmo, por exemplo, vamos colocar o caso do Trump, o discurso dele não vai ser efetivamente o que ele vai fazer, concordo. Existe um movimento mundial de fechamento. As economias estão se fechando para conseguir se renovar. Estados Unidos, Europa, isso afeta o Brasil? Afeta muito o Brasil. Porém, o Brasil de hoje não é o mesmo Brasil que a gente tinha há 5 anos atrás, há 2 anos atrás. O Brasil mudou muito. Acho que o Brasil que a gente tem hoje vai ser impactado? Sim. Está no preço? Não sei.
né? Essa é uma resposta difícil, de $1 bilhão de dólares. Sim. Mas como o Show estava falando, vai ser um ano muito difícil ainda, muito indefinido, mas a luz do final do túnel, para mim, ela tá acesa. Talvez esteja mais perto do que todo mundo imagine, mesmo com todos esses problemas ocorrendo lá fora, mas sempre a gente tem que pensar, temos que estar na defensiva. Crises ocorrem e vão continuar ocorrendo, e essa ainda não acabou. Tá certo, tá aí. Estamos recebendo hoje aqui no Oficina de Finanças o planejador financeiro Fernando Marcondes e também o Show Juei, ele que é responsável pela área de gestão de recursos da Spinelli Corretora. Traçado o cenário para 2017, eu queria começar os trabalhos aqui falando sobre investimentos de fato, começando até para aquele perfil mais conservador. O que é que vocês orientam aí? O que é que o investidor conservador precisa ficar atento e quais oportunidades para 2017 de acordo com o cenário que vocês projetaram? Wellington, essa é uma pergunta muito interessante. De quase $1 milhão também. Não, essa é mais barata. essa é mais tranquila, mas é uma quebra de cultura. Uhum. Eu acho que quando a gente fala de investidor conservador, moderado, agressivo, isso é uma discussão que eu tenho há muitos anos já. O que é um investidor conservador? Um investidor conservador é aquele que não quer perder, né? Mas não quer perder o quê? Para mim, como planejador patrimonial, planejador financeiro, o principal objetivo de um investimento é não perder poder de compra. O fato de você ter um investimento previsível, ter um investimento de curto prazo, isso pode não ser conservador, porque isso pode estar comendo o seu patrimônio sem você sentir. Essa é a maior armadilha que a gente vê na cultura de investimento do brasileiro. E eu acredito, eu tenho certeza que isso está mudando e vai mudar. Como é que você vai proteger o seu patrimônio? Quais os investimentos que eu vou utilizar para conseguir proteger o meu patrimônio? Bom, vamos começar com um exemplo simples aqui. Se eu aplico o meu dinheiro a 5% ao ano, acima do IPCA, acima da inflação, que é o que a gente tem visto aí, as pessoas viram e falam, eu estou protegido, né? Eu estou tendo inflação mais 5%. Primeiro erro, não é 5%, você vai pagar imposto de renda em cima disso. Então você vai pagar 15% de imposto em cima disso. Então já caiu um pouquinho, né? Já caiu para uns 3,5%. Segundo grande erro, se a sua inflação for o IPCA, ok, você está ganhando 3,5%. Mas eu tenho certeza de que a minha inflação está longe de ser IPCA. Quanto subiu a escola dos seus filhos? Quanto subiu o plano de saúde? Quanto que subiu o seu supermercado? Quanto que subiu a viagem? Manter o poder de compra é manter o nível de vida que eu tenho hoje. O que eu vejo muita gente falando eu estou tendo que cortar meus custos. Eu investi dinheiro, estou previsível, estou tranquilo, só que eu estou tendo que cortar meus custos. Então quer dizer que você perdeu dinheiro. Então quer dizer que você foi arrojado nos seus investimentos a ponto de perder poder de custo, poder de compra. Quais são as maneiras que a gente tem de preservar o poder de compra? Eu só te digo uma coisa, a gente tem que buscar retornos mais altos. Se a sua inflação foi 5 pontos acima do IPCA, é uma conta muito difícil de ser feita, mas ao mesmo tempo, a partir do momento que você começar a controlar as suas despesas, você vai começar a sentir o quanto que é a sua real inflação. E qual que é o passo? Você remunerar o seu patrimônio acima do que foi a sua inflação. Essa é uma maneira para você conseguir preservar o seu poder de compra. Eu vou continuar viajando. O brasileiro tem mania de falar, lá na frente, se precisar, eu gasto menos. Não, lá na frente eu quero poder gastar mais até. Eu quero poder continuar com o meu plano de saúde top. Eu quero continuar viajando 2 vezes por ano com a minha família. Eu quero continuar fazendo compra de supermercado no mesmo supermercado. Eu quero continuar com o meu carro. Eu não quero ter que vender meu carro para andar de Uber. Para isso, a gente vai ter que buscar investimentos com alto retorno. Lá fora, vamos pegar exemplo dos Estados Unidos, Europa, os juros é praticamente zero. Então o que as pessoas têm que fazer? Elas têm que correr mais riscos, para assim poder ganhar mais do que a inflação dela, para poder preservar poder de compra. Aqui o brasileiro não tem essa cultura. Aqui o brasileiro deixa na previsibilidade, ganhando 5%, acomodado. Temos que mudar essa cultura. E o que fazer, Show? O desafio está lançado aí pelo Fernando, complicando ainda mais a situação aí para o investidor, né, que já está indeciso aí com o cenário de 2017 e agora.
Não, com certeza. Acho que tudo que o Fernando comentou é muito pertinente. Esperamos que a partir de agora, e até o próprio mercado financeiro está trabalhando mais essa educação financeira do investidor pessoa física, e não só trabalhando educação financeira, mas oferecendo mais produtos que visam atingir os objetivos de manutenção de poder de compra, né? Não só manutenção do patrimônio a valor de face, vamos dizer assim. Para o ano que vem, é mais confortante, por exemplo, que alguns produtos nesse perfil que você, Wellington, comentou, para a pessoa física, temos algumas boas opções, por exemplo, letras de bancos grandes, bancos médios principalmente, letras LCI, LCAs de bancos médios, por exemplo, né? Vamos pegar esse caso, que talvez seja um bom exemplo para responder a sua pergunta. Ele traz esse retorno que o Fernando estava comentando. Essas letras, né, emitidas por esses bancos, eles têm uma garantia de um fundo garantidor de crédito, né? Então é um mecanismo do mercado financeiro que protege esse investidor até o limite de R$250 mil, e ele provê uma segurança muito boa e ao mesmo tempo dando um retorno que possa manter o poder de compra, como o Fernando comentou. Então a gente indica, né, pelo menos a Spinelli acredita bastante nesses produtos, né, e o mercado tem crescido bastante nesses produtos, principalmente também, pensando no portfólio desse cliente. Esses produtos eles contam com isenção de imposto de renda, né? É um ganho, é um retorno adicional que você não tem para, por exemplo, produtos comparáveis, um fundo DI de um banco, ou mesmo talvez um CDB, né, equivalente. Esses produtos eles estão atrelados à Selic, ou seja, com a redução da Selic ele tende a perder um pouco de atratividade? Sim, o mercado hoje, o Fernando até pode complementar depois, mas a maior parte das emissões ela é feita atrelada à Selic, né? Porém, mesmo para esses produtos, tem emissões sendo feitas atreladas à inflação, né? Uhum. Pensando daí no caso de você talvez fugir um pouco da Selic, se a tendência de queda for muito maior do que a gente espera, por exemplo, tem outras alternativas, como CRAS e CRIs, né? São certificados recebíveis tanto imobiliários como do agronegócio. Muitos desses são atrelados à inflação, né? E aí podem atingir melhor esse objetivo do cliente caso ele não queira, vamos dizer assim, ganhar menos com essa queda da Selic, né? Eu pergunto da Selic exatamente por isso, porque de repente fica confusão naquele investidor mais iniciante, né? Se a taxa de juros está caindo, eu vou investir agora, ainda vale a pena investir, por exemplo, não só nas letras aí das empresas, mas até no Tesouro Nacional, né? Tesouro Direto. Wellington, isso é um ponto muito interessante pelo seguinte: outra cultura do brasileiro, e é outro, na minha opinião, um erro, é colocar todos os ovos numa única cesta. Hoje a gente vê todo mundo correndo para previsibilidade, para título público, para tesouro direto, todos esses, para um CDB, para uma LCI, todos esses correm um único tipo de risco de taxa de juros. Assim como você elencou perfeitamente, se a taxa de juros cai, você vai ganhar menos. Qual que é a regra número 1 da economia? Não colocar todos os ovos numa única cesta. E como eu disse no início, para eu proteger meu patrimônio, eu tenho que buscar altos retornos, não retornos baixos. Como eu faço para buscar altos retornos, sendo que a gente tem o medo da incerteza, do risco de perder? Então, é uma coisa mais simples do que parece. Para a gente proteger patrimônio, a gente tem que pensar no longo prazo. Não adianta a gente pensar o que vai ser bom no 2017. A gente tem uma mania de falar o que vai ser bom agora. Não, o que vai ser bom nos próximos 10, 15, 20 anos. Por quê? Se eu quiser acertar o ativo do momento, eu só tenho uma certeza, vai ser muito difícil de acertar. Você vai entrar na hora errada, vai sair da hora errada. A gente costuma dizer que são aqueles investimentos da moda. Você vai entrar no investimento da moda, você vai correr atrás do rabo. A bolsa subiu, então eu vou comprar. A bolsa caiu, então agora eu vou vender. Você está sempre no contrafluxo. O ideal, o que é? É você fazer um planejamento, o que você quer para os próximos anos. O que você quer para os próximos 5, 10, 15, 20 anos. Pensar no longo prazo. E aí você consegue entrar com ativos que vão maturar no longo prazo. Então, por exemplo, a renda fixa ela é um ativo de curto prazo.
que tem que maturar de liquidez diária 1 dia a 30 dias, 2 meses. Pega ativos de crédito que tem uma maturação maior, que é de 2 meses a 6 meses. Pega os fundos multimercado, que tem uma maturação de 6 meses a 1 ano. E pega ações, tá? Empresas, quando eu digo ações, não é Ibovespa. O Ibovespa não reflete empresas. Empresas que a gente gosta de dizer comprar empresas. Comprar uma empresa que vai perpetuar no longo prazo, vai ganhar dinheiro no longo prazo. Para investir em ações, tem que se olhar nos próximos 3 anos, 5 anos. E o que eu vejo hoje é um investimento de acima de 3, 5 anos, eu vou buscar IPCA mais 15. No investimento de 1 ano por ali, eu quero, por exemplo, no multimercado, IPCA mais 8. No investimento na renda fixa, IPCA mais 5. Eu quero liquidez diária. O que a gente via antes, no passado recente, eram pessoas que queriam ativos com liquidez diária que rendessem que nem ações. Né? Eu quero liquidez hoje para render IPCA mais 15. E hoje a gente vê as pessoas pondo dinheiro para 35 anos, vamos colocar um exemplo de uma NTN-B 2050, para ter rentabilidade de 30 dias, que é 5% ao ano. Se a gente vai querer buscar retornos altos de longo prazo, eu não vou querer 5, eu vou querer 15. Aí a gente diz, mas ações busca no longo prazo 15% mais IPCA, vamos lá, aqui entre nós. Se alguém abrir uma empresa para ganhar menos do que isso, vende e compra um CDB, certo? Outra coisa que eu costumo dizer, entre comprar um CDB de um banco e comprar a ação do próprio banco, se a gente for se o horizonte desse investimento é de longo prazo, ou seja, para os próximos 5 anos, vamos comparar, você prefere ter um CDB ou uma ação do próprio banco? Você prefere estar do lado do acionista ou do lado do credor? Quem que vai remunerar melhor o investimento? O acionista. O acionista quer remunerar ele. Então, no longo prazo, eu vou preferir ter uma ação. Outra coisa importante, se você vai buscar ativos de longo prazo, ou seja, você vai ter que assumir riscos, você vai ter que assumir volatilidade, oscilações de preço, só tem uma maneira de você conseguir também fazer isso, diversificando, que é outra coisa que o brasileiro não sabe fazer. A análise do Fernando Marcondes, planejador patrimonial e financeiro, e também recebemos hoje aqui no Oficina de Finanças o Shou Juei, responsável pela área de gestão de recursos da Spinelli Corretora. A gente vai fazer uma rápida pausa aqui na Oficina de Finanças, voltamos em instantes para falar mais sobre investimentos, as oportunidades de investimentos para 2017. Continue com a gente rapidinho. Oficina de Finanças volta já. Educação financeira fácil de entender. Oficina de Finanças com Wellington Carvalho. Voltamos a falar sobre investimentos aqui na Rádio Estadão. É o Oficina de Finanças que recebe hoje o Fernando Marcondes, planejador financeiro. Falou muito sobre diversificação, a importância de diversificar os investimentos. E recebemos também o Shou Juei, ele que é da área de gestão de recursos da Spinelli Corretora. Vou começar com o Shou, abrindo aqui mais esse bloco do Oficina de Finanças, para falar um pouquinho sobre mercado de ações, Shou. Principalmente para o iniciante, deve ter uma estratégia aí para ingressar nesse mercado. Acho que conhecimento é tudo, né, nesse mercado de renda variável. Mas há uma estratégia aí para o iniciante, o que é que você recomenda? Com certeza, exige-se bastante conhecimento, como você comentou. Estratégia é muito importante nesse segmento, né, de investimento, principalmente porque ele é um dos investimentos mais voláteis que existe, né? É um investimento onde provavelmente você encontra os maiores riscos com o objetivo de buscar os maiores retornos também, né? Para um iniciante, e é sempre bom lembrar, começar com ações mais, digamos, não cíclicos, né? Ações talvez mais defensivas, principalmente para 2017, um ano onde muita incerteza ainda é esperado, né? Apesar de 2016 ter começado a clarificar o cenário econômico e o cenário financeiro. Uma alternativa, por exemplo, é alocar uma parcela dos seus recursos no índice Ibovespa. Então, o Fernando comentou no bloco anterior, escolher ações boas para o longo prazo é o objetivo final, mas talvez para iniciar, alguns investimentos tímidos, né, para testar a água, né? Talvez 10%, 5% do seu patrimônio começar
com um pouco de ações para você mesmo, né, não depender de um terceiro. Você mesmo pode testar a água e olhar no dia a dia, no mês a mês, sentir-se confortável com o investimento, entender as suas próprias barreiras emocionais, né, porque queira ou não, isso no dia a dia isso afeta o investidor, né? Chamado sangue frio, né? Isso, idealmente seríamos todos racionais, né? Deveríamos ser todos racionais, mas é bastante difícil quando você vê seu investimento caindo dia após dia, semana após semana. Você tende a querer vender, você vende na baixa, como o Fernando comentou, com medo, com receio, e você vê 2, 3 dias depois, o investimento volta à tona e nós ficamos, né, um pouco atrás aí na conta corrente, né? Para 2017, como eu comentei então, para o investidor mais conservador, talvez olhar o Ibovespa um pouco mais de perto, né? Para isso no mercado você tem, por exemplo, fundos de ações, né? Acho que a gente pode indicar alguns fundos de ações de algumas boas gestoras do mercado, né? E também se o investidor for um pouco mais, quiser achar um pouquinho mais agressivo, ele pode tentar comprar fundos de índice que são negociados na Bolsa Brasileira, né? Então eu acho que talvez seja um bom começo para 2017 e quem sabe pegar um bom movimento de alta já nesse ano, no segundo ano de virada, né? Que a gente espera. Qual a expectativa de vocês em relação ao Ibovespa? Já dá para projetar alguma coisa? Vocês trabalham com algum cenário? Tendência nesse mercado, que nem a gente estava falando logo no início, eu acho que o mercado agora, tanto em 2016 como em 2017, tem muitas incertezas. Não temos nenhuma tendência. Agora, de curto prazo. Porque houve um oba-oba, né? Há uns 2, 3 meses, né? Que era hora de entrar na Bolsa. Houve um certo oba-oba, não? Wellington, eu acredito que não tem hora para entrar, hora para sair. Isso é a coisa mais difícil. É que nem você perguntar para mim, quanto é que vai estar o dólar no final do ano? É muito difícil você estimar. Aliás, eu ia perguntar sobre o dólar daqui a pouco, hein? É muito difícil. Eu já fui gestor de fundo, já fui trader. Para gente que está no dia a dia é muito difícil. Imagina para o investidor que é um médico, que é um advogado, que não está nesse mercado. Então, o que acontece? A tendência da Bolsa vai ser boa? Vou te falar uma coisa. No longo prazo, sim. Senão a gente não acredita no Brasil. Senão vamos fazer as malas e vamos embora. Concorda? Se a gente acha que a Bolsa no Brasil nos próximos 10 anos vai ser uma porcaria, então as empresas no Brasil dos próximos 10 anos vão ser uma porcaria. Tem empresas que vão ser uma porcaria e tem empresas que não vão ser porcaria. Agora, como o Show falou, a melhor maneira de você entrar nesse mercado é, como eu falei no começo, proteger patrimônio, começar a pensar no longo prazo, esperar esse dinheiro no longo prazo. O que eu faço com meus investimentos? Como é que eu consigo entrar no longo prazo? Separar um dinheiro para o curto prazo, para eu usar no curto prazo, para eu não precisar mexer nesses investimentos de longo prazo. E aí, por diante, você começa a investir. Porque se você for ver qual que é a previsão da Bolsa, eu acredito que a Bolsa nos próximos anos é para cima. 2017, muita oscilação. Qual que é a solução? É hora de entrar? É hora de sair? Não. Tem que ter. Agora, para poder ter um ativo com muita volatilidade, só com muita diversificação. É a única maneira de você se proteger contra as oscilações, porque um ativo que rendeu baixo, normalmente é compensado por outro que rendeu acima. Não ter só ações, porque se eu tiver só ações e a bolsa cai, eu não tenho outro ativo que talvez, por exemplo, dólar, renda fixa, fundos imobiliários, né, fundos multimercado. E a melhor maneira de você comprar ação, como é que vai ser a bolsa no ano que vem? Eu não sei. O investidor? Eu não sei. Então, qual que é uma das melhores maneiras de você entrar? Entra via um gestor, entra via um fundo de investimento que tem um gestor profissional que vai saber a hora de comprar, a hora de vender, o que é bom comprar, o que é bom vender. Essa pessoa almoça, toma café da manhã, janta pensando nisso. O Show falou sobre setores cíclicos, é isso? Setores, no caso, se você acredita que o Brasil vai ter um ano de 2017 bom do ponto de vista econômico, você deveria escolher ações cíclicas, porque você acompanha essa melhora, né? Se o cenário é instável, talvez a melhor recomendação para o ano que vem é balancear um pouco tanto em papéis que são cíclicos, como defensivos, né? Então tem papéis que, mesmo num cenário de incerteza, e aí eu quero dizer, quando o mercado cai, por exemplo, essas ações elas não caem tanto, né? Então elas
provém essa diversificação que o Fernando estava comentando, que é muito útil tanto num prazo de um ano, por exemplo, em 2017, como principalmente no longo prazo, né? Acho que os efeitos da diversificação, eles transparecem de uma maneira muito clara na conta do investidor no longo prazo, né? E isso valeria para o investidor de bolsa iniciante ou valeria também para um investidor que é de bolsa, mas já tem uma certa experiência, já tem aplicado aí no mercado já há alguns anos? Para o investidor iniciante, eu acho um pouco mais difícil para ele conseguir Aí a recomendação separar... são os fundos mesmo, né? Sim. Acho que deixar esse trabalho para pessoas que fazem isso no dia a dia, tem isso como profissão, eu acho que é o adequado para o investidor iniciante. Para o investidor que já está há algum tempo no mercado, com certeza é muito mais capaz de começar a acompanhar esses ciclos, né? E conseguir identificar exatamente quais ações que não só parecem caras ou baratas, mas que podem performar no longo prazo, né? Nesse caso, eu acho que é mais recomendável para esses investidores que ele mesmo tome decisões, ações que ele gosta, né? Num contexto econômico, se for de melhor para 2017, que ele escolha ações que podem se beneficiar desse ciclo positivo, virtuoso que a gente espera, né? Não só como profissionais do mercado, mas como brasileiros, que isso ocorra em 2017, que essa melhora continue, né? Há algumas semanas falamos aqui na oficina sobre fundos imobiliários e você, Fernando, citou alguma expectativa para essa modalidade para 2017? Então, quando o fundo imobiliário foi lançado lá atrás, o veículo criado é excelente. Isenção fiscal, o objetivo de você poder investir em imóveis, que é uma forma de diversificação, com especialistas, é excelente. Porém, a gente teve uma época onde muitos problemas ocorreram nesta indústria. As pessoas quiseram ganhar muito dinheiro, as pessoas construíam, faziam a gestão, vendiam para o fundo. Então, acabou que o nome fundo imobiliário foi muito amassado, as pessoas perderam muito dinheiro, as pessoas não entendiam no que elas estavam investindo, as pessoas não faziam conta, as pessoas não sabiam que elas queriam investir para ter só os juros, só o aluguel. E investir num fundo imobiliário, na realidade, você está comprando um imóvel antes de qualquer coisa. Então, você tem que pensar, poxa, esse imóvel que o fundo tem, que o fundo vai comprar, é bom? Não que ele pague um aluguel, porque ele pode pagar aluguel por 2 anos e parar de alugar, que é o que aconteceu com todos os fundos. Então eu acho que para 2017 uma coisa marcante, e eu procuro há muito tempo para alocar para os meus clientes, fundo imobiliário, e não conseguia, tinham poucos no mercado. E eu acho que para 2017 eu estou começando a conversar com alguns gestores de fundos imobiliários e tem pessoas pensando da maneira correta, onde montar um fundo que vai comprar ativos imobiliários, que o grande ganho vai ser no ativo imobiliário e no aluguel. É um conjunto disso. Eu já estou vendo 3 fundos que vão lançar já no ano que vem, que vão ser ótimas oportunidades para você diversificar o seu investimento em outro tipo de ativo imobiliário, de uma forma mais transparente, onde você vai absorver todo o retorno do ganho imobiliário. Não só o aluguel, né? Que a conta que a gente tem que fazer é, ok, está pagando aluguel, esse aluguel me dá limpo de imposto 0,5% ao ano. É bom isso? Pode ser bom, pode ser ruim. Depende. Se esse imóvel desvalorizar, você vai perder toda a desvalorização do imóvel. Então, acho que essa indústria vai renascer em 2017 como uma outra opção de diversificação. Depois dá a dica aí dos 3 fundos pra gente. Show! Sempre quando a gente fala em investimentos aqui na rádio, os nossos ouvintes, alguns deles, ficam na dúvida sobre dólar, né? Principalmente nos últimos anos, que viu o dólar subir de uma forma aí muito expressiva, depois caiu, enfim, mas sempre fica essa expectativa. E aí a gente sempre repassa aqui a dúvida, a pergunta para os nossos convidados. Dólar, moeda, câmbio, é uma aplicação? Merece atenção? Bom, na minha opinião, sim, né? Dólar, ele provê diversificação também, né? Moedas, com certeza, o fato de ele ter um comportamento de preço distinto de outros tipos de ativos, isso já é benéfico no portfólio do cliente, né? Então, o efeito da diversificação, ele já ocorre. Dólar, a gente sempre, pelo menos aqui no Brasil, né, ainda principalmente com os sustos políticos e econômicos que a gente tem, e isso vem de décadas, né, não é só dos últimos poucos anos, o dólar tem
sempre sido recomendado até como uma forma de seguro, vamos dizer assim, né? Então, se algum evento político que a gente ainda não consegue prever ou enxergar ou pensar nele hoje ocorre, isso reflete muito diretamente na taxa de câmbio, né? Por exemplo, do real contra o dólar americano. A gente recomenda, sim, né, que o cliente mantenha uma parcela desse ativo, né, na carteira dele, mesmo num cenário, vamos supor que ele seja muito otimista para o ano todo de 2017, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, no cenário internacional que o Trump não venha a causar surpresas que tenham alguma relevância para o Brasil, e mesmo internamente, né, que a gente não... Que os problemas políticos, né, que o cenário econômico também, tanto um quanto o outro, não apresente surpresas, a gente recomenda que o cliente tenha, inclusive, esse hábito, né, de ter uma parcela do investimento contra eventuais, enfim, são muitos, tem muita instabilidade ainda, né, que a gente consegue pensar, os que a gente não consegue pensar. Então, nesse caso, sim, eu diria que o dólar deveria compor, sim, uma parcela não grande, talvez até não maior do que a parcela de ações que a gente comentou há pouco na carteira do cliente, mas deveria estar presente, sim. Fernando Marcondes, planejador financeiro, acrescenta algo? Wellington, acho que perfeito que o Show falou. Voltando à parte da diversificação, uma coisa que a gente tem que pensar, não adianta diversificar sobre o mesmo tema. Não adianta diversificar só sobre renda fixa, não adianta diversificar só sobre ações, não adianta diversificar só sobre fundos imobiliários e, da mesma maneira, não adianta diversificar só Brasil. Se você concentrou todos os seus investimentos no Brasil, você não está diversificado, faltou. Se acontecer qualquer coisa com o Brasil, você vai sofrer, você vai perder. Então tem, sim, se justificar para você. Se você tiver liberdade para ter, tenha dólar, euro, não só moedas americanas, né? Tem uma cesta, mas tem que justificar, você tem que poder ter. Reta final aqui do nosso bate-papo, ótimo bate-papo. Para encerrar, eu queria saber de vocês se faltou alguma modalidade aí de investimento que mereça atenção aí do nosso ouvinte. Show? Bom, entendo que a gente cobriu as principais classes de ativos que o investidor deveria ter, principalmente no Brasil, onde acho que renda fixa por muitos anos foi o ativo, né, que melhor performou e continua sendo talvez um dos que melhor performa em janelas de mais longo prazo. Para frente, apesar da expectativa de queda de juros, eu ainda acredito, né, que renda fixa deva compor aí uma parcela significante da carteira do investidor, né? A gente cobriu a parte de renda variável, né? Então, como eu comentei, tanto para o iniciante como para o investidor mais experiente já, renda variável a gente espera, acredita que vai continuar essa tendência positiva que começou em 2016. Comentou um pouquinho também sobre os investimentos alternativos, né? No caso, fundos imobiliários, né? E aí a lista na verdade é grande, mas em termos de relevância, né? Acho que os ativos principais, né? A gente conseguiu cobrir hoje sim, passamos inclusive também por um pouco de moedas, né? Uhum. Então acho que com essa carteira já podemos pensar em navegar bem em 2017. Eu acho que faltou só uma coisa, só um ativo que é muito pouco falado e muito difícil ainda de se investir no Brasil, mas é uma coisa que todo mundo tem que começar a olhar, que são também os chamados private equities, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas fazem a previdência em fundo de ações, em ações e também investem em private equity. No Brasil é um que seria? Private equity é uma empresa, é você comprar uma empresa não listada em bolsa. Uhum. Ou seja, o seu risco é muito maior, porém o seu retorno esperado muito maior também. Então, voltando à preservação de patrimônio, eu tenho que buscar esses ativos. Só que o private equity hoje no Brasil é um ativo muito difícil. Por exemplo, os fundos que tem de private equity, você tem que ser investidor profissional no mínimo 10 milhões de reais. Mas, não é acessível para todo mundo. Não é acessível para todo mundo, mas é uma coisa que eu acredito que vai começar, a gente tem que começar a deixar no radar, que eu acredito que logo, logo isso começa a ser disponível para investidores normais, porque precisa ter. Inclusive, uma coisa que todo mundo esquece é que as pessoas às vezes têm um private equity e não sabe, porque ela tem a própria empresa. E a própria empresa, vou falar, Wellington, 100% das pessoas que eu converso, elas não consideram a empresa como investimento. Que coisa, hein? A empresa é um private equity.
A empresa faz parte do investimento, faz parte do patrimônio, faz parte do seu retorno. Essa empresa, um consultório que você fez, ele tem que te dar um retorno, não só um prolabore. E essa outra coisa que as pessoas têm que entender e também colocar no portfólio como se fosse um investimento. Dá até um programa aqui extra pra gente aqui, já vou deixar na pauta, deixar anotado aqui na pauta. Estamos à disposição. Olha, dava para falar até 2017, mas infelizmente nosso tempo é curto. Eu quero agradecer a participação do Fernando Marcondes, ele que é planejador financeiro da GGR Planejamento Patrimonial. Tem site? Tem algum contato? Site ggrinvestimentos.com. Informações, entra na parte GGR Planejamento Patrimonial. Bacana, fica a dica. Recebemos também o Show Juei, ele que é responsável pela área de gestão de recursos da Spinelli Corretora, que também tem site, né, Show? Sim. Temos 2 sites, né? Um institucional, que é spinelli.com.br. Tem um site também do ponto de vista já de investimentos, né? Mas para as operações, é investhb.com.br. O site também é bastante prático, então eu acho que o investidor já consegue encontrar, né, e fazer o que ele gostaria lá no site. Aliás, hoje a tecnologia está ajudando muito aí os investidores, sem dúvida nenhuma. Senhores, muito obrigado, um ótimo 2017 para vocês. Obrigado para todos nós. A gente volta daqui a pouco com o professor Fábio Galo, que responde as perguntas dos nossos ouvintes. Rapidinho, continue com a gente. Oficina de Finanças volta já. Educação financeira, fácil de entender. Oficina de Finanças, com Wellington Carvalho. De volta para o terceiro e último bloco desta semana e momento também para reforçar os canais de comunicação com o nosso ouvinte. Tem página da Rádio Estadão no Facebook, tem Twitter e tem também o WhatsApp. O número você já sabe, mas vou reforçar: 99481-1777, se estiver fora de São Paulo, 011 99481-1777. Mande seu comentário, sua dica, crítica, elogio, sugestão. E se tiver dúvidas... Espaço Fábio Galo. Professor Fábio Galo, tudo tranquilo, professor? Tudo bem, e você, Wellington? Tudo tranquilo também? Tudo tranquilo. E muita gente mandando perguntas para o senhor aqui, viu, professor? Isso é legal. Sempre é bom estar conversando com você e conversando com nossos ouvintes, né, Wellington? É uma coisa sempre muito legal. Sem dúvida. Separei aqui uma pergunta da Vivian, da Vila Mariana. Não sei se é coincidência, a gente atualmente está discutindo aí a questão da reforma previdenciária, e a Vivian manda uma pergunta sobre previdência privada. Ela disse que está começando a pensar no assunto e pede ao senhor aí informações sobre quais os principais pontos ela deve observar na hora da contratação. Olha, Vivian, parabéns, é muito legal. Ela não diz a idade dela, mas nós vamos começar já dizendo o seguinte: é muito importante todo mundo pensar na previdência complementar, né? De alguma forma, na verdade, deixa eu recomeçar, Wellington, ou seja, todo mundo tem que pensar na sua aposentadoria e precisa pensar em guardar dinheiro, né? Elaborar sua poupança, criar uma poupança para quando estiver aposentado. E nesse momento, até em mudança de regras da previdência pública, né, da previdência para todos nós, né, para todos os brasileiros trabalhadores, né, bem claro, é importante pensar em complementar a renda quando aposentado. E uma das formas bem interessantes de você pensar isso é a previdência privada, né? E quando você fala de previdência privada, Vivi, a primeira coisa que você tem que pensar é no longo prazo, né? E sempre a dica que eu dou: quando você deve começar a pensar em guardar dinheiro para sua aposentadoria? Assim que iniciou no ambiente de trabalho, você precisa começar a contribuir, porque sempre fica mais fácil, mais tranquilo para você ter uma poupança maior quando você chegar à época de aposentar. Bom, especificamente no que a Vivian está perguntando, a primeira coisa que você tem que pensar é qual o melhor tipo de plano para você. Do que a gente chama de família, né, que são vários tipos de plano, família do PGBL ou do VGBL. PGBL de Plano Gerador de Benefícios Livres e VGBL de Vida Gerador de Benefícios Livres. Aliás, é uma dúvida recorrente, né, em relação a essas siglas, né, professor? É que tem uma sopinha de letra meio chatinha, né? Mas a questão, o PGBL e o VGBL, eles são produtos muito, muito similares, tá?
Tem algumas diferenças técnicas mais importantes, mas vamos tornar mais curto uma discussão mais longa, vai. Qual é a principal diferença entre os dois tipos de planos? Essencialmente é tributária. Por quê? O PGBL é para quem é empregado, declara no modelo completo e contribui com o INSS, ok? Por quê? Porque o PGBL de plano gerador de benefícios livres permite que você, reduza da tua receita bruta a ser declarado por imposto de renda até 12%, né, dessa receita bruta do que você contribuir para o PGBL, ok? Então, todo ano você pode descontar lá da sua receita bruta, portanto, vai pagar menos imposto, vai ter o benefício tributário até 12% da sua receita bruta. O VGBL não permite isso, você não pode descontar ano a ano. Então é um plano mais indicado para quem declarou no modelo simplificado, ou não contribui com o INSS, né? Ou simplesmente já atingiu 12% na declaração anual, né? E o VGBL, ele não permite, não traz esse benefício de 12% de desconto da receita todo ano, mas em contrapartida, lá na frente, quando você for resgatar ou começar a receber os benefícios, né, mensais ou periódicos aí do plano, você vai, na verdade, pagar tributo, qual seja a tabela, você vai pagar tributo só sobre o rendimento, ou seja, sobre o ganho de capital que você tiver, né? Vamos simular de uma forma muito simples. Você tem acumulado lá na frente R$500 mil, sendo que 300 foi sua contribuição e 200 você teve de rentabilidade, de rendimento, né? Você só vai pagar tributo em cima desses 200. E o PGBL, como você teve benefício fiscal ao longo de todo o período de contribuição, lá na frente, quando você for resgatar ou receber os benefícios, né? Você vai pagar tributo sobre todo o saldo, né? No nosso exemplo anterior, seria sobre R$500 mil. Bom, além disso, você tem que se preocupar com todos os custos, né? Verificar quais são os planos que têm custos mais baixos para você poder entrar, a forma como você vai querer receber benefícios, o período, se vai ser de forma permanente ou vai ser por um período, né? Enfim, aí você vai ter que se informar. Essa é a principal dica. Muito bem, mas perguntar muito na hora de você adquirir esses planos, viu, Wellington? Tá certo. Só para esgotar o assunto, em relação aí digamos, o aporte mensal, o senhor sugere algum índice, professor? Ou depende muito da idade aí da pessoa? Na verdade, depende, obviamente, a idade é importante, né? Mas tem o tal do custo da espera. Um cálculo muito simples, Wellington. Se você pensar em querer, por exemplo, daqui a 30 anos você ter R$500 mil com uma base de juros de 1% ao mês, tá ok? A contribuição que você tem que fazer mensal é de mais ou menos R$147. Se você só tiver 10 anos para fazer essa mesma conquista, né, quiser esses mesmos R$500 mil, você vai ter que depositar por mês R$2.173, mais ou menos. O custo de espera é muito grande, então é importante o que você perguntou. Agora, quanto contribuir? Aí depende do tipo de carteira, do tipo de pessoa, qual é a renda dela, né? Mas é importante marcar que isso traz benefícios para todo mundo, independente da idade. É importante você contribuir e formar a sua poupança. Não precisa ser só com previdência privada. Pode ser com outros tipos de investimento, mas a previdência privada, ela te dá tranquilidade de você acumulando ao longo do tempo com alguns benefícios tributários, né? Porque você só vai efetivamente pagar imposto lá na frente, né? Quando você for resgatar ou receber os benefícios. Bacana. Professor, tem a pergunta aqui do Marcos, mas antes eu acabei lembrando de uma outra notícia que eu vi ao longo da semana sobre o FGTS, que o governo estuda a liberar aí o FGTS para a população que tem dívidas, para poder quitar a dívida, principalmente dívida com bancos. O senhor gosta aí da ideia? Acha justo? Não é muito justo, porque é uma situação criada pelo próprio incentivo do governo de a gente ir para consumo, lembra, né? 2010, 2011, 2012, mandaram a gente gastar dinheiro e agora a conta chegou. E com juros altíssimos como tem no Brasil, todo mundo tem que pagar. Ele não é justo nesse aspecto mais abrangente.
mas do ponto de vista pragmático, é interessante para quem está devendo, porque o fundo de garantia rende para a gente 3% ao ano, mais a variação da TR. Né? Nada praticamente, né? Na verdade, pode falar nada. Né? Você, obviamente, perde da inflação, não é isso? Então, a cada ano você está perdendo da inflação. Então, é preferível você sacar isso, principalmente quando você lembra que, do outro lado, você está pagando juros exorbitantes, né? Pensar assim num cheque especial. Você está pagando aí uma média mensal de 12% a 15%, né? Portanto, 12% a 15% ao mês, só para marcar bem. Né? E vale lembrar que o dinheiro que está... você ficar gastando 12%, que seja 15% ao mês, e do outro lado você está com o dinheiro aplicado a 3% ao ano mais TR. E o dinheiro é do trabalhador, né? Tem que lembrar disso, né? O dinheiro do trabalhador, né? Aí está a injustiça também, né? Quer dizer, um programa voluntário, de depósitos voluntários, né? Que é dinheiro do trabalhador, né? Porque senão ele poderia estar ganhando mais do seu emprego. Porque quem paga na prática é o empresário, mas quem está deixando de receber no mês a mês é o trabalhador, né? Sem dúvida. Então é uma poupança forçada, inteligente nesse sentido, é legal, todo mundo traz benefícios para todo mundo, só que a forma de rentabilizar isso é muito ruim para o trabalhador, né? Sem dúvida. Por falar em rentabilizar e por falar em endividado, só que nesse caso ele está longe de estar endividado, é o nosso ouvinte, o Marcos, da Zona Norte. Ele quer saber do senhor aí opções de aplicação de investimento para alguém que tem R$200 mil. Eu imagino que é ele, né? O final de ano dele deve ser bem interessante, né? Tá numa situação mais confortável, eu imagino, o nosso ouvinte aqui. Sim, e o legal é que ele está pensando em guardar, né? Sim. Não está pensando em gastar esse dinheiro. Parabéns, Marcos, e olha, tem várias opções interessantes. Primeiro, marcar que até R$250 mil o Fundo Garantidor de Crédito garante contra qualquer quebra de banco, coisa assim. Então você pode investir, por exemplo, num CDB, numa LCI, numa LCA, né? Mas lembrando que esse tipo de investimento são para tiros mais curtos, né? É investimento dentro do próprio ano ou investimento para 2, 3 anos no máximo, tá? Então, são investimentos bons que pagam uma porcentagem do CDI. Hoje, principalmente as fintechs, né? Estão oferecendo boas rentabilidades, bons retornos para esse tipo de investimento. Agora, se você quiser pensar numa aplicação com um pouco mais de prazo, melhor dizendo, um prazo um pouquinho mais longo, pense em títulos do Tesouro Direto, né? Porque você vai ter garantia, porque são títulos do Tesouro Nacional e com boas rentabilidades, com segurança e com custo baixinho. Também pode ser bastante atraente. Agora, depende da carteira, né? De investimentos do Marcos. Se ele tiver mais dinheiro investido, ele pode pensar em diversificar um pouquinho mais. Aí ele pode pensar em colocar uma parte dessa em fundos, por exemplo, multimercados, coisas assim, para arriscar um pouquinho mais e para trazer uma rentabilidade, buscar uma rentabilidade um pouquinho maior. Tá certo. Professor Fábio Galo. Brigadão, professor. Até a semana que vem. Muito obrigado, Wellington, aos nossos ouvintes, e até a próxima semana. Oficina de Finanças. Ponto final em mais uma edição do Oficina de Finanças. Agradeço muito a sua audiência, a sua participação, além do Wagner Campos. O Oficina de Finanças contou com a apresentação de Wellington Carvalho, gerente de jornalismo da Rádio Estadão Paula Marinho, diretor de jornalismo do Grupo Estado João Fábio Caminoto. Valeu, gente, até a próxima.